Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na Rádio Atlas, no nosso programa Cosmovisões. Como é que vocês estão? Espero estejamos todos bem, sempre prontos para analisarmos e refletirmos sobre assuntos aí da nossa história. O programa atualmente está com o tema dos Nagas, os povos serpentes, e neste novo programa nós vamos dar continuidade. Como eu sempre faço, gosto de recapitular um pouco os programas anteriores. Nós falamos um pouco, porque não tem, sempre vai ser pouco mesmo, assuntos que sempre estão em desdobramentos aí, e quando se fala de Nagas, assuntos ainda que carecem de muitas revelações. Não é um exagero dizer que, mesmo com informações nos Puranas, no Mahabharata, onde nós encontramos mais informações sobre os Nagas, mesmo assim é pouca coisa. Pelo menos, na minha perspectiva, acredito que são assuntos cósmicos que carecem aí sempre de novas reflexões, novas perspectivas, novas avaliações. É uma história sempre nova, porém antiga, mas eu acredito que tem muita coisa aí, inclusive através da revelação cósmica, no seu devido tempo, que com relação aos Nagas, que vão ser muitas coisas novas, ainda mais que a raça humana vive a sua própria narrativa, uma espécie de uma bolha aí, uma quarentena, que o nosso planeta se encontra, isolados destes seres. Então, vai ser sempre pouca coisa mesmo, ainda mais dentro do que eu consigo falar. Então, nos outros programas eu falei sobre o Sarpasatra, falei um pouco de alguns Nagas importantes, mas ainda vão ter programas específicos para o Sesha, Vasuki, o Takshaka, o Astika, que é um personagem importantíssimo, porque ele interviu no sacrifício lá do rei Janamejaya, onde ia se exterminar a raça das serpentes, aí, o povo Naga, que é o famoso Sarpasatra, coisa que nós falamos bem, mas é um assunto que vai e volta. Mas no nosso programa de hoje, eu separei aqui 2 Nagas. Na verdade, é uma pergunta, vou iniciar com uma pergunta, que é o seguinte: nós nos programas anteriores nós respondemos aí um pouco, refletimos acerca do papel dos Nagas na história da humanidade e as respectivas intervenções. Agora, especificamente, hoje nós vamos ver o papel dos Nagas no Mahabharata. Embora o programa ainda não falou sobre o Mahabharata, falamos pouquíssimas coisas, vão existir lá para frente programas específicos sobre o Mahabharata, inclusive sobre o Ramayana também. Logo depois que a gente terminar a série dos Nagas, que é após de falarmos especificamente de alguns personagens importantes, pois é impossível falar de todos os Nagas e não tem necessidade, porque são centenas de milhares destes seres. Tem uma lista no Mahabharata, ela é enorme, e por isso que eu falo que é pouca coisa que nós sabemos. Inclusive na história que tem narrada no Mahabharata, alguns entraram em evidências, mas outros não, outras histórias aí estão ocultas. Então a gente deve estar atento aí ao que eu chamei, teve um programa que eu falei das perspectivas ocultas, que a gente não consegue ainda vislumbrar, mas a gente ficar ciente
que o que a gente fala é sempre doses homeopáticas com relação a assuntos cósmicos. Bem, mas para esse programa eu separei aqui a história de Ulup, que é uma princesa Naga, que teve um relacionamento com o Arjuna. Arjuna, que é um personagem icônico, teve aí todo uma, vamos dizer assim, uma repercussão grande dele. Ele entrou muito em evidência porque ele é uma semente aí divina aí, filho do Zeus, né, o Indra, o Arjuna. Então eles entraram em evidência. Houve esse direcionamento de alguns personagens, foram encaminhados por certas coisas, guiados, e talvez outros não. Mas o que a gente consegue analisar bem é que existem uns entroncamentos lá no Mahabharata, que algumas coisas acontecem, não é por acaso, né? São peças, vamos dizer assim, que são movimentadas para formar um jogo maior. É como se existisse mentes fora do jogo que fossem controlando. Acho que vocês conseguem me entender bem com relação a quem está dentro da Matrix, quem está fora. Nesse caso, os deuses, né? Na história, inclusive, do Mahabharata, que tem o Zeus, ou Indra, né? Como um personagem aí que entra e sai da história, mas às vezes ele também é vítima de alguns eventos, mas existem muitas manipulações. Por que eu estou falando isso? Porque o caso dessa princesa Naga, o relacionamento que ela teve com a Arjuna fica evidente, o Mahabharata deixa bem evidente que ela teve uma intervenção do deus Kama, deus do prazer aí, para que ela sentisse uma tentação aí por Arjuna. E ela vai lá e sequestra o Arjuna após o Arjuna sair para um exílio, um autoexílio. Como foi esse exílio? Os 5 Pandavas tinham uma esposa, né? A Draupadi ou Draupadi. E então o Yudhishthira, que era o rei dos Pandavas, estava no momento reservado a Draupadi, e o Arjuna entrou lá no quarto onde eles estavam, e aí ele se auto-puniu, porque o Yudhishthira disse que não haveria problema. Mas o Arjuna, questões aí, as regras dessa época, ele disse que um filho mais novo não poderia entrar no quarto do irmão mais velho quando estivesse lá, mesmo sendo esposa deles lá, né, dos 5 irmãos. E ele sai para um exílio lá de 13 anos, me parece. E nesse exílio ele vai fazer seus rituais no rio Ganges, e lá o Ulup, tipo, que rapta o Arjuna pro reino dos Nagas. Essa Ulup eu não falei, mas ela era filha de Kaurava, um rei Naga pertencente à raça de Airavata. Esses nomes estranhos aí são os nomes dos Nagas. Existe uma série de nomes estranhos aí, mas enfim. E com isso, lá eles têm um relacionamento, o Ulup com Arjuna, e eles têm um filho, o Iravati, ou Iravan, que é também uma mistura aí, Naga, né, com Arjuna, e tem um papel crucial no Mahabharata que nós vamos falar aqui também hoje. Inclusive o Ulup tem um papel muito grande. Nós vamos falar, estamos iniciando aqui os assuntos, falando primeiro de como o Arjuna teve esse relacionamento com o Ulup. Para daí, uma das coisas que eu também venho falando, um entroncamento de linhagens, e eu acho que eu já falei no outro programa sobre esse relacionamento do Arjuna
com a Lupe, mas não detalhei tanto que nem eu vou detalhar hoje, porque eu estou querendo aqui trazer a importância tanto da Lupe como também do seu filho, o Iravan, o Iravati, lá no Mahabharata. Porque tem muitos personagens que têm papéis extremamente importantes. Quem já leu ou estudou Mahabharata sabe disso, que tudo pode ali ter um direcionamento com relação aos heróis, os Pandavas, mas é um ninho, né? Existem ali eventos que por consequência geram outros, e tem papéis aí de alguns seres que são cruciais para os eventos finais, inclusive após a guerra. Então, o que acontece? O Arjuna, depois ele é raptado, né, no rio Ganges pela Ulupi, e ele é levado lá para o reino dos Nagas. Tem um trecho que eu acho legal, que eu vou falar aqui, que é o Arjuna. Ele estava nesse exílio, mas ele estava em celibato. O que chamam de o voto do Brahmacharim, que ele fez nesse exílio. Mas só que é o seguinte, ele encontra essa naga, depois ele encontra mais outras mulheres, tem mais filhos. O outro grande guerreiro também, o Abhimanyu, ou seja, ele acaba saindo desse voto aí de Brahmacharim. Mas só que tem um diálogo entre Arjuna e o Ulupi lá no Mahabharata que é interessante, como o Ulupi conseguiu convencer, que ela estava sob o efeito de uma tentação aí colocada pelo deus Kama, e ela conseguiu convencer o Arjuna que ele quebrasse o voto lá dele de celibato, né? O discurso de Arjuna é que ele não poderia ter relacionamento com ela por conta de que ele estava com esse voto. Porém, a Ulupi diz para ele que o celibato aplicava-se a Draupadi, não a outras mulheres, né? E ele, como era um guerreiro, kshatriya, né, e sob os desígnios do Dharma, o Ulupi declara que se ele não tiver relação com ela, ela vai acabar morrendo. Então, o direito do kshatriya, né, do guerreiro, seria salvar a vida da suplicante. Vejam que diálogo aí que existe entre o Ulupi e o Arjuna. A Ulupi para convencer o Arjuna de ter relações com ela. Enfim, o que acontece? Em resolução, Arjuna aceita essa lógica aí, e não tem como a gente julgar no nosso tempo. Não podemos entrar aqui com anacronismo, porque o Dharma ele acaba isolando esse tempo antigo dentro desse direcionamento aí dos deuses. Então, ele aceita essa lógica aí, meio que maluca, mas na nossa interpretação, né? Porque se ele está no celibato, mas ele aceita, e daí eles têm um filho, que é o Iravati, que nós vamos falar mais sobre ele nos próximos blocos, daqui a pouco. Então, além disso, a Ulupi, ela concede uma bênção, né, ao Arjuna, que ele vai se tornar isso, que o Arjuna depois, né, que tem um filho, ele se retira, ele retorna para a jornada de exílio dele, mas deixa lá um filho com o Ulupi, e a Ulupi ainda concede um poder ao Arjuna, que ele seria invencível na água,
e todas as criaturas anfíbias seriam vencidas pelo poder do Arjuna. Vejam que coisa interessante, porque os Nagas eles concedem poderes aos Pandavas. Teve o Bhima, né, que teve lá, eu já contei essa história em outros programas. O Bhima recebeu uma porção lá do Vasuki lá, porque ele tinha questões antigas aí com estes seres. Foi protegido lá e recebeu uma bênção também, um poder que ele se tornou aí com a força de mais de 10.000 ou 30.000 elefantes. É uma força assombrosa aí, mas quando você vai ver como estes seres lutavam, é algo realmente assombroso, porque o Bhima mesmo arrancava árvores, pisava leões, tigres, tem muita coisa maluca comparando com a nossa época aqui lá no Mahabharata. Então Arjuna recebe essa dádiva aí, né, que o Lupi concede a ele um poder, né, um domínio sobre todas as criaturas anfíbias e aquáticas. Bem, para o primeiro bloco, pessoal, é isso aí. Quis iniciar aí contando a história da Ulupi, que é uma rainha naga importante. Tem mais sobre ela. Para o segundo bloco, eu vou falar sobre o seu filho, né, que também tem uma importância grande, principalmente na guerra de Kurukshetra, onde ele aparece mais. E nós vamos aí destrinchando um pouco mais sobre estes dois nagas aí, que tem muita relevância lá no Mahabharata. Então, gente, vamos aqui para um breve intervalo e daqui a pouco retornamos com o segundo bloco do programa Cosmovisões. Um abraço e retornamos já. Olá, pessoal. Estamos retornando o nosso programa aqui na Rádio Atlan e vamos também retomar o nosso tema. Nós estamos no segundo bloco do quarto episódio da série aqui no nosso programa Cosmovisões sobre os Nagas. E no programa de hoje, primeiro bloco, eu trouxe aqui a história aí de Ulupi, que é uma princesa naga que teve um relacionamento e um filho com Arjuna. A minha ideia aqui é que passa um pouco despercebido com relação à audiência dada aos heróis, né? Existe esse padrão recorrente na nossa história de alguns personagens ter a maior audiência, levar a fama, né? Mas enfim, é condição de cada época. Então eu estou trazendo aqui dois seres subestimados, que é a rainha Naga Ulupi e seu filho guerreiro, o Iravati. Por quê? Porque, consequentemente, o que acontece no Mahabharata, os dois têm um papel grandioso. E nós, no segundo bloco, vamos dar continuidade aí às nossas explanações e análises a respeito destes dois nagas. Bem, o contexto do qual eu venho falando foi o rapto de Ulupi ao Arjuna, que estava num exílio. Eu falei 13 anos na primeira parte, mas foram 12 anos, segundo as fontes. E é bom falar que as fontes aqui é o Mahabharata. Embora algumas coisas que eu irei falar sobre o Iravati foi pesquisa que eu fiz e não está no núcleo do Mahabharata, né? São textos complementares, principalmente sobre a morte de Arjuna, que você não vai encontrar no Mahabharata clássico. Pelo menos a versão que eu tenho não tem esta morte de Arjuna, porém em textos complementares que eu encontrei
pesquisa, e a pesquisa é simples com relação a esses textos hindus, podem ser encontrados facilmente. Então o que acontece? A Ulup tem um filho, né, que é o Iravati, e o papel dele é na guerra de Kurukshetra, pois o Arjuna, depois que ele tem, a Ulup dá uma espécie de um poder ao Arjuna, que ele tem força sobre as águas, mas mesmo assim o Arjuna vai abandonar a Ulup, porque ele vai seguir sua jornada do exílio, e também abandona o seu filho, o guerreiro híbrido Iravati. Ele é criado lá no reino dos Nagas, muito odiado pelo seu tio materno, pois é uma inimizade que ele tinha com Arjuna. Mas ele recebeu a proteção de outros Nagas, né? Enfim, mas só que tem um acontecimento aí interessante com relação à honra desse guerreiro Naga com o Arjuna. Pois o Arjuna ele vai se parar lá no reino do Indra, os Zeus. O Iravati, depois de um certo tempo, ele vai procurar o Arjuna lá neste reino, no reino de Indra, e vai se identificar como filho, relembrar as circunstâncias do nascimento dele lá no rio, no que nós já falamos aqui, e uma espécie de um pacto com a Arjuna, né, que o abraça e o recebe, e ele faz uma promessa, o Iravati faz uma promessa para ele, que ele vai dar uma assistência junto à guerra, porque eles já estavam sabendo da guerra que era iminente, a guerra de Kurukshetra, e o Iravati aí, este Naga, filho do Arjuna, com a rainha, com a princesa Naga Ulup, vai se comprometer a lutar ao lado de Arjuna na guerra de Kurukshetra. Então aí a gente já tem aí o que a gente refletia acerca da importância da Ulup e desse guerreiro em honrar o Arjuna e para lutar ao lado dele, mesmo sendo abandonado, né, pelo pai, né? Ou seja, eles têm um vínculo aí muito grande. O Iravati ele tem um papel de destaque lá na formação do exército dos Pandavas. Ele enfrenta outros guerreiros lá dos Kauravas, por exemplo, o Vinda e o Anuvinda, né? Tem uma batalha feroz com o Iravati. Esses lutavam ao lado de Duryodhana, né? Que é do exército dos Kauravas, os primos dos Pandavas. E ele vence são dois irmãos, né? O Vinda e o Anuvinda. E ou seja, ele tem um papel aí de lutar ao lado dos Pandavas, porém só que ele vai ser morto, decapitado por um Rakshasa, é o Alambusha. É um combate intenso, tem lá essa batalha entre os dois lá nos textos do Mahabharata. Só que o que acontece? Os dois, vendo que o meio físico, o combate físico, né, o embate, não estava sendo suficiente, eles recorrem à Maya, né, a ilusão, ou seja, a guerra do Mahabharata, os guerreiros lá, eles têm muito poder de ilusões, magia, assim como nos rishis, o papel da magia é muito grande nos textos hindus, e assim como no Mahabharata, no Ramayana e outros. O próprio no Ramayana, o Rama mesmo, ele enfrenta um exército de Rakshasas, de 14 mil Rakshasas, e ele vence. E não é somente no arco e flecha, aí tem poderes aí, muita magia. Mas aqui nesse combate entre o Iravati e o Alambusha, né, que é um Rakshasa, tem algo bem
comovente, porque o Iravati, ele assume a forma, né, como eles estão se utilizando de magia, ele assume a forma de Sesha, né, Sesha, a Ananta, né, a Naga aí, que representa o infinito, a serpente cósmica, aí, uma das, pode-se dizer, uma das mais poderosas. Ele recorre a essa imagem, né, ilusória, mas o que acontece? O Rakshasa se transforma em Garuda, que é o vamos dizer, o inimigo, né, das Nagas, que tem uma rivalidade lá entre Kadru e Vinata. Kadru é a mãe dos Nagas com Kasyapa, as duas esposas de Kasyapa, né, Kadru e a Vinata. O Garuda é filho da Vinata. E eles têm uma rivalidade, algo que eu já contei aqui em programas anteriores. E nisso, o Rakshasa lambucha, depois que ele se transforma num Garuda, né, que é tudo ilusão, né, ele começa a comer os parentes do Iravati, os outros Nagas. E nisso o Iravati se sente comovido com isso tudo, e uma bobeada que ele dá, o Rakshasa decapita ele, arranca a cabeça do Iravati e mata aí o filho de Ulup, o filho de Arjuna, esse grande guerreiro que perde aí para esse Alambucha. Mas depois esse Alambucha ele vai ser morto também pelos Pandavas. Mas enfim, essa morte do Iravati mexe muito com Arjuna e outros, e mostra aí é isso que eu quero deixar claro, né? Que o papel, a luta, o combate que levou esse Naga aí a recorrer a essas imagens aí de toda a sua espécie, mas aqui a gente tem o poder, né, da imagem do Garuda com relação aos Nagas. Mas isso foi um combate entre Iravati e Alambucha. Na verdade, essa rivalidade aí já é uma rivalidade milenar. Não sei ao certo dizer como seria o combate real, né, entre Garuda e Shesha e outros Nagas, né, porque eles são rivais. Mas nesse momento do Rakshasa e do Iravati, eles se utilizaram de ilusões. E o Alambucha, né, que é o Rakshasa, ele depois quem vai vingar a morte do Iravati é o Ghatotkacha, né? Que imagina, o Ghatotkacha, ele é filho do Bhima com uma Rakshasa, né, a Indiva. Porém, ele está lutando ao lado dos Pandavas, ele vai e mata o Alambucha. Isso causou muita comoção, né, como eu disse, com Arjuna. E é isso. Com relação à guerra, a passagem que tem do Iravati, essa aí, luta uma luta aí bem épica, né, envolvendo magia e imagens aí bem interessantes, né, ele mostrar aí a sua espécie. Porém, o Rakshasa aí, muito esperto, né, trouxe a imagem do Garuda, que é o rival dos Nagas, e aí acabou eliminando aí o guerreiro aí, o Iravati, que é o filho de Ulup, que nós estamos falando aqui. Essa parte que eu tinha para trazer do Iravati, mas após a guerra do Kurukshetra, tem um evento interessante aqui, eu vou voltar a falar da Ulup, né? Peguei esse espaço aqui para comentar sobre esse guerreiro aí poderoso aí, o Iravati, que apoiou muito o Arjuna e os Pandavas, e teve esse fim aí trágico. Tem uma passagem bem interessante também e fenomenal, vamos dizer assim, porque o Arjuna, após a guerra do Kurukshetra, eles vão participar de um ritual chamado Ashvamedha, que é o sacrifício do cavalo, sacrifício aos deuses. Isso é interessante porque no Mahabharata esse
sacrifício aí, Ashwamedha, sacrifício do cavalo, é no final do Mahabharata. Porém, no Ramayana é no início, esse ritual aí de sacrifício do cavalo para os deuses. Só que o que acontece? Eles soltam o cavalo e depois o exército dos Pandavas que estão fazendo esse ritual, eles vão atrás do cavalo e todo o reino que esse cavalo adentrar, eles vão lá e conquistam o reino. Eles vão para o combate com os reis de cada reino oposto, mediante o cavalo vai passando por determinados reinos. Esse é o Ashwamedha, né? Esse é o sacrifício do cavalo aí, muito comum na Índia antiga, nesses textos antigos aí. Só que acontece, eu falei, né, que o Arjuna, ele tinha tido também outros filhos com outras mulheres, por exemplo, Abhimanyu, e um outro filho, o Babruvarana, né, que este é um filho de Arjuna que está com um reino oposto, e o Arjuna vai lutar com seu próprio filho e acaba sendo morto por o seu próprio filho, o Babruvarana. Penso os nomes aí estranhos aí. E o que acontece? O Arjuna morto, ele vai ser ressuscitado por ninguém menos que o Lupe. O Lupe, ela traz uma joia, uma joia poderosíssima dos Nagas. Ela instrui o Babruvarana a usar a joia, coloca no Arjuna e o Arjuna volta à vida. Depois ele vai morrer lá na subida da montanha, lá no final, já o final do Mahabharata, mas ele é ressuscitado por Ulupi, né? Que o Ulupi ainda explica que essa morte do Arjuna foi uma morte necessária por conta da injustiça, que ele matou o Bhisma. Bhisma é um guerreiro aí que foi o mestre das armas dos Pandavas e dos Kauravas e que lutou contra os Pandavas e foi morto pelo Arjuna. Tem uma morte aí muito trágica, bem interessante e misteriosa do Bhisma. E o Arjuna, por ter matado o Bhisma, ele precisava morrer também, ou seja, ressuscitar, enfim. É o que tem nas fontes. Bem, pessoal, por enquanto, para o segundo bloco, eu quis entregar logo essa questão do Arjuna ser ressuscitado pela Ulupi e o papel do Iravati na guerra de Kurukshetra, para mostrar o papel que os Nagas têm no Mahabharata. São papéis, como a gente viu aqui, muito importantes. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco retornamos com a terceira parte. Um abraço e retornamos já. Oi, pessoal, estamos de volta com a terceira parte do nosso programa aqui na Rádio Atlan, programa Cosmovisões. E interessante eu falar que o nosso programa ele tem um objetivo, que é expandir as nossas perspectivas, inclusive com relação ao que eu chamo de perspectivas ocultas. Por exemplo, o programa de hoje que eu estou trazendo aí 2 personagens muito relevantes, os acontecimentos quais eles participaram, fazem parte do arco narrativo tanto da história, que os registros, né, são partes que sem participação destes seres seria totalmente diferente. Aí a gente vê como a importância do que está oculto, né? E não somente ao que é, às vezes, até mesmo supervalorizado. Pois, não desmerecendo mérito algum, nem a compreensão de cada época,
falar sobre determinados personagens, mas nós sabemos bem que houve aí uma tendência, uma manipulação grande em alguns personagens, principalmente quando se fala de sementes divinas. Esse detalhe eu estou fazendo questão de falar bem, trazer esse ponto, porque nós vamos precisar muito quebrar alguns paradigmas mediante o trabalho que está sendo feito pelo Jean Valjean em Revelação Cósmica. Novamente, o Mahabharata, eu vou falar algo aqui com relação ao Arjuna, né? A história que nós conhecemos, pelo menos na minha perspectiva, com relação ao Mahabharata, é que existe aí uma supervalorização muito grande do Bhagavad Gita. Talvez as pessoas nem saibam que ali é só uma parte bem pequena de um Pava. Não existe um Pava Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita está dentro de um Pava. São 18 livros, história gigante, podemos falar assim, uma obra épica da nossa história, que possui aí, na verdade, é a compreensão da época, né? Eu estou falando isso mais por deixar as nossas mentes preparadas para abarcar a história por completo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo o Mahabharata, estou lendo o Ramayana, estou lendo os Puranas, o Rig Veda, e a minha mente ela se expande de uma forma que não tem como você comparar uma coisa com outra. Na verdade, é inevitável você não comparar o que tem de registro, né, o que foi reforçado pelos séculos, e o que está lá na obra em si é muito maior do que a gente imagina, fora os desdobramentos, fora o perspectivismo, né, que a gente coloca nisso tudo. É importante deixar isso claro, porque a minha ideia com cosmovisões é a gente realmente adquirir uma visão maior da realidade, do que ela está sendo contada, porque essa é a minha inspiração mediante o trabalho da revelação cósmica, porque eu percebi que a história não é bem como ela está nos registros, né? É muito diferente, inclusive se tratando das mitologias dos hindus, que é algo que a gente ainda vai ter que rever com outros olhos à medida que as coisas vão sendo descortinadas. Bem, pessoal, eu contei aqui a história dessa princesa Naga Ulup, que teve um papel de ressuscitar o próprio Arjuna e que carrega uma joia preciosíssima dos Nagas. Essa Ulup, né? Estou aqui retornando o que já foi dito, mas para a gente agora ir analisando e refletindo. A própria o Ulup, como eu ia falando, ela ressuscita o Arjuna, traz uma joia poderosíssima. Ela dá uma bênção, um poder ao Arjuna para ter sobre os seres das águas. Por quê? Porque os seres, eles vivem nos reinos aquáticos, eles têm poderes, eu penso assim, até interdimensionais e outros pontos aí que eu venho falando aí sobre esses seres. Mas ela entregar esse poder pro Arjuna e ainda ir ressuscitar só demonstra o poder que estes seres têm. O que na verdade a gente tem que refletir bastante sobre isso, porque pelo menos é o que eu faço, né? Porque nós não temos como comparar com a nossa época, né? Pelo menos o que está de registro, né? Que eu imagino que o que tem de registro nem se compara com essa realidade em si, que nós estamos isolados aí dessas realidades aí que
acredito que nem a ficção se aproxima do que estes seres são capazes. E aqui eu não estou querendo exagerar e nem supervalorizar, mas são poderes aí inimagináveis aí, pelo menos para minha condição. Eu penso que isso aí ainda ganha uma dimensão aí muito mais do que está escrito. Após isso, a Lupe, né, depois que ela ressuscita o Arjuna, depois vai acontecer todo isso foi após a guerra, né? Foi como falei, no ritual que eles fizeram lá no próximo ao fim do Mahabharata. Depois a Lupe ela retorna para o seu reino, o Ganges, né, as águas. Mas ela teve uma temporada e ela serviu lá o rei Dhritarashtra, né? O rei Dhritarashtra era o pai dos Kauravas, e a Lupe ficou um tempo com eles lá, na época das lamentações aí, que o Dhritarashtra perde todos os seus filhos, né, os Kauravas, e a Lupe serviu de reforço. Inclusive ela vai depois acompanhar eles, o Dhritarashtra, né, após ele abandonar lá o reino e ir para a floresta com a sua esposa, a Gandhara. Porém, a Lupe, depois disso tudo, ela retorna ao seu reino. Essa história aí da princesa aí, Naga, que teve um relacionamento com a Arjuna, vamos falar assim, uma heroína, né? Uma heroína aí que está aí subestimada talvez nas páginas do Mahabharata, e só quem de fato vai ler não está se deixando levar somente pelo que é dito, né? Porque é interessante ler nas fontes, ter essas impressões, saber mais sobre a história destes seres, e a leitura aqui é incrível, né? Pelo menos para mim, eu gosto de ler essas histórias e imaginar ou sentir alguma coisa com relação ao papel destes seres, que é algo que está, eu falo com relação à realidade em si, né? De fato, porque pelo menos no meu caso somente inspirações e leituras, mas essa realidade ainda vai ser descortinada para a humanidade em breve. E isso com relação ao Lupe, não menos também para o Iravati, que foi honrar o seu pai na guerra, lutou ao lado do seu pai, e teve essa morte trágica pela astúcia aí do Rakshasa, né, que se utilizou de magia. Logo quando eu li essa história, achei muito interessante a astúcia do Rakshasa se transformar no rival, as imagens, né, dos Nagas, porque essa rivalidade é grande aí, né, essa ave divina aí, né, o Garuda, com os Nagas, e o Rakshasa levou a maior. E essa espécie, os Rakshasas, são super poderosos. Eles praticavam muita tapásia, né? Tapásia é poderes obtidos através de muitas meditações. Por exemplo, o caso do Ravana, lá, né? Que foi o rival do Rama, né? Do Ramayana. Este ser ele subjugou vários reinos, inclusive os Nagas, né? Na história lá do Ramayana, que eu vou abrir um espaço aqui para falar um pouco sobre, já que eu falei do Alambucha, né? Que arrancou a cabeça aí do Iravati. O Rakshasa Ravana, o poder dele é um absurdo. Você percebe lendo o Ramayana, estudando o Ramayana, que ele subjugou vários reinos, principalmente os Nagas, Vasuki, o Takshaka, que são reis poderosos. O Ravana foi um dos primeiros locais onde ele foi para dominar, que ele queria dominar o universo todo. Ele foi parar lá no Pantala, né, que é o reino dos Nagas.
subjugou os Nagas e muitos outros seres também. Ele só não conseguiu levar vantagem com Shiva, mas e com o próprio Rama, né? Esses aí ele perdeu feio. Mas com relação a outros seres, esse Rakshasa se mostrou muito poderoso, inclusive sua espécie. Sua espécie que a gente viu aqui, o Alambucha, aí a gente começa a refletir e analisar o poderio, né, dessas outras raças. E aí, uma das coisas que é inevitável não se pensar, eu lendo esses textos, e o que seria da humanidade se deparar com espécies que têm um poder aí, e um poder mental aí cabuloso, né? Esse poder, enfim, é algo que é preocupante até, né, de se pensar de a humanidade se deparar com essas espécies. Por quê? Porque os Pandavas, todos eles eram poderosos, os Rishis também. E eles, o Vishvamitra, né, que é um Rishi poderoso na história do Rama, ele vai pedir apoio ao pai de Rama, né, que é o Dasarata, para o Rama destruir os Rakshasas. Ou seja, o Vishvamitra é um Rishi poderosíssimo. Inclusive ele teve o poder de criar um universo à parte. Mas ele se viu aí, como se diz, limitado com relação ao poder dos Rakshasas, que estava atrapalhando lá os rituais dele e tal. E o Rama é que vai lá destruir e ajudar esse Rishi poderoso. Ou seja, aqui é só estou aproveitando para reforçar aqui o poder desses Rakshasas, o poder dos Nagas, outras espécies aí que não podem ser subestimados de forma alguma. Bem, pessoal, por hoje era isso aí que eu queria trazer. Trouxe aí, falei um pouco até dos Rakshasas, que não estava no roteiro, e muita coisa que vai fluindo do que eu já li, do que eu sei. O roteiro, na verdade, que existia aqui era para falar da Ulupi e do Iravati, né? Princesa Naga e o guerreiro Naga aí, que foi a história hoje que foi contada aqui. Bem, ainda para os próximos programas nós vamos continuar falando dos Nagas. Hoje eu fiz questão de somente falar dos seres Nagas e abrir um espaço, falei um pouco até do Ramayana, um pouquinho do Mahabharata, mas lá para frente ainda vai ter o momento de falar especificamente tanto do Mahabharata quanto do Ramayana, porque é um momento que eu estou lendo estas obras e eu estou aproveitando para fazer essa jornada aqui no Cosmovisões, com o trabalho aí, esse registro aí, o maior registro, né, da história humana, que é o Mahabharata, trabalho do Vyasa lá, compilação do Vyasa. O Ramayana foi do Valmiki. Enfim, gente, para hoje é isso. O programa Cosmovisões vai ficando por aqui. Eu agradeço a companhia. Forte abraço aí e até a próxima. No próximo programa nós retornamos com a quinta parte, o quinto episódio, na verdade, sobre os Nagas. E depois nós vamos iniciar uma jornada dos Nagas específicos. Tem o Vasuki, tem o Shesha, tem o Astika. Eu tenho um material aí já agendado para falar mais sobre essas espécies aí. Então, vamos encerrando por aqui. Sempre grato à Rádio Atlas e a quem acompanha a gente aí. Sejam sempre muito bem-vindos. Um forte abraço e até a próxima.